Meus pais disseram ao meu irmão que ele poderia ficar com a minha casa, e eu poderia morar no trailer no quintal, porque sou solteiro e ele tem esposa e filhos. Parte 1. Aviso a todos que este artigo será muito longo. Tão longo que estou dividindo em 2 posts incluindo um TLDR para cada um. Também não me importo com quem acredita nisso. É uma loucura tão grande que não culpo ninguém que acredite nisso. Não vou discutir sobre isso. Mas isso aconteceu comigo. Também não me importo se alguém da minha família vê isso. Não vou adoçar nada. Mas também não vou revelar nenhum detalhe que possa dar pistas sobre quem eu sou que ainda não me conheça. Sou um homem solteiro de 30 e poucos anos. Tenho um irmão de 29 anos e ele já tem 4 filhos. Ele teve o primeiro aos 22 anos, e o segundo veio 1 ano depois. O terceiro, 2 anos depois. E o quarto é o mais recente, nascido há alguns meses. A esposa dele, minha cunhada, e eu não nos damos bem, pois ela sempre gosta de tentar me irritar agindo como superior. Em seguida, ela se transforma em uma rainha do drama extremamente autovitimizadora se eu a retaliar de alguma forma. Ela pode chorar em um instante e consegue fazer um show extremamente convincente para obter a simpatia de praticamente qualquer pessoa. Meus pais e meu irmão a adoram, apesar de saberem exatamente como ela realmente é e não se importarem. Ela é muito bonita, isso eu admito. Mas ela é tão horrível que eu nunca poderia me sentir atraído por ela. Ela também se recusa a conseguir qualquer tipo de emprego, apesar de ter um diploma universitário e de minha mãe ajudar voluntariamente com as crianças o dia todo. Portanto, as finanças deles dependem totalmente do meu irmão. Isso também significa que eles não podem se dar ao luxo de morar em outro lugar que não seja a casa dos meus pais. E a privacidade é um pouco problemática com todos eles sob o mesmo teto em uma casa de 3 quartos que foi construída nos anos 60. Na infância, meu irmão mais novo também era o favorito óbvio. Temos 3 anos de diferença de idade, mas ele desenvolveu um complexo de superioridade porque eu era severamente punido se retaliasse suas travessuras de alguma forma naquela época. Era óbvio que meus pais gostavam muito mais dele porque ele ficava com a maior parte de tudo, a menos que as pessoas o chamassem a atenção. O que acontecia com frequência com outros membros da família. Foi por isso que meus pais nos empacotaram e nos mudaram para cerca de 150 quilômetros de distância deles, de modo que, em geral, só nos viam nos feriados, pois eram 3 horas de viagem. Meu irmão abusou fisicamente de mim em várias ocasiões, flertou incansavelmente com minha primeira namorada, a ponto de ela terminar comigo, e riu de qualquer infortúnio que eu tivesse. E meus pais simplesmente me diziam para aguentar quando eu ficava chateado com isso. Eu só recebia tratamento igual quando meus pais queriam manter as aparências. Admito que era muito engraçado ver a cara deles quando tinham de me tratar igual ao meu irmão nos aniversários e no Natal porque havia outras pessoas presentes. Tínhamos parentes que eram muito intrometidos e adoravam fazer fofocas. Por isso, meus pais faziam o possível para esconder o que realmente estava acontecendo e ameaçavam tirar todas as minhas coisas se eu não ficasse de boca fechada. Na verdade, isso fez com que meus pais comemorassem ainda mais quando fiz 18 anos e saí de casa, porque isso significava que eles não precisavam mais me sustentar. Eu ainda nem tinha terminado o ensino médio quando me mudei. Mas surfar no sofá era muito melhor do que morar com eles. Eu tinha pouco contato desde que saí de casa. Eles nem sequer apareceram na minha formatura do ensino médio. Mas eu realmente não me importava. Daquele momento em diante, eu normalmente só via meus pais e meu irmão nos feriados, como o resto da família. A pandemia do início de 2020 não foi boa para mim. Perdi meu emprego e não pude renovar o contrato de aluguel do meu apartamento porque meu colega de quarto também perdeu o emprego e nenhum de nós podia pagar o aluguel com o dinheiro do seguro-desemprego. Era um apartamento alugado de 2 quartos que eu realmente adorava. Quando o contrato de aluguel estava terminando, meu colega de quarto saiu mais cedo para voltar a morar com parentes, e eu tive que vender quase todas as minhas coisas porque logo ficaria sem teto se não reduzisse ao máximo o tamanho da casa. Eu realmente não deveria ter alugado um lugar tão caro. Mas eu gostava de viver uma vida de luxo. Até que essa vida não foi boa para mim. E percebi que deveria estar morando em um lugar muito mais barato para poder economizar mais dinheiro. Mas eu tinha um plano.
Tenho um caminhão pelo simples fato de que sempre gostei de caminhões, então encontrei um trailer de $1.000 em bom estado e o coloquei no meu caminhão para poder morar nele por um tempo. Era para ser temporário, mas acabei vivendo com ele por muito mais tempo do que imaginava. Inicialmente, eu esperava poder morar no trailer na casa dos meus pais, onde meu irmão e sua família também ainda moram. Mas quando pedi aos meus pais que me deixassem ficar por um tempo, eles me disseram que tinham a casa cheia e não me queriam lá. Além disso, não tínhamos nos entendido muito bem na última década. Eles disseram que só concordariam em me deixar estacionar meu trailer lá se eu pagasse a eles basicamente o que custaria o aluguel de um apartamento na minha região. Isso era muito caro só para estacionar meu trailer. Eu estava desempregado e tentando economizar o máximo possível do meu dinheiro do seguro-desemprego até encontrar um novo emprego. Eu poderia muito bem estar morando em um apartamento com o preço do aluguel que eles estavam pedindo. Meus pais chamaram meu trailer de monstruoso e me disseram para ir embora, pois não chegávamos a um acordo. E a cunhada achou absolutamente hilário eu ter que morar em um trailer. Meu irmão se juntou a ela e apontou para mim, zombando de mim e me chamando de vagabundo sem teto. Estacionei minha caminhonete camper no estacionamento de uma loja para dormir na primeira noite em que não tinha para onde ir. Eu estava morrendo de medo de que alguém tentasse invadir minha casa. Basta dizer que não dormi bem naquela noite. Não havia outro lugar para onde eu pudesse ir, pois os parentes que tinham casa estavam bem distantes, e todos os meus amigos moravam em apartamentos. E eu também era muito apegado à minha região. Portanto, eu não queria simplesmente ir embora. Também mandei encaminhar minha correspondência para o apartamento de um amigo. Essa era a única maneira de receber minha correspondência. O trailer não tinha ar-condicionado, então tive de comprar um ar-condicionado portátil usado só para torná-lo suportável. Ganhei muitas horas extras e aprendi algumas habilidades novas com outros funcionários. Por fim, na metade deste ano, consegui um cargo melhor na empresa como supervisor e comecei a ganhar um salário melhor do que no meu antigo emprego. Foi então que decidi que queria uma casa. O susto que tive ao perder meu apartamento me fez perceber que eu precisava de algo muito mais estável a longo prazo. Procurei por algo perto do meu trabalho e, a apenas 3 quilômetros de distância, encontrei uma casa pré-fabricada de 3 quartos em uma pequena propriedade. Mas, de alguma forma, consegui comprá-la por $10.000 a menos do que o preço pedido. Usei quase todas as minhas economias para dar uma entrada e fui aprovado para um empréstimo imobiliário. Finalmente, não precisei mais morar em um trailer. Havia espaço suficiente para eu dar ré no meu caminhão atrás da casa e tirar o trailer para montá-lo no quintal. Então, eu o coloquei lá como seu próprio pequeno prédio, para o caso de eu querer usá-lo novamente. Quando eu estava totalmente instalado na casa, fui burro o suficiente para me gabar disso em meu livro de rostos. Minha família viu a postagem, e é aí que essa merda realmente começa. Depois de algumas semanas, meus pais e meu irmão, juntamente com a família dele, vieram me visitar sem aviso prévio para conhecer minha casa. Eu nem sequer dei a eles meu endereço. Então, como eles descobriram onde eu moro, eu ainda não sei. Nenhum dos meus amigos confessou, e nenhum membro da família me visitou antes disso. Então, eu me pergunto se eles me perseguiram no trabalho e me seguiram até em casa ou algo assim. Isso realmente não me surpreenderia. Assim que abri a porta, eles praticamente entraram como turistas indisciplinados. Depois, começaram a se sentir em casa. Todos ficaram bisbilhotando e a cunhada tinha um sorriso assustador que me mostrava repetidamente. Só mais tarde descobri o motivo. E isso me deixou mais furioso do que um touro com esteroides que acabou de ser picado por uma vespa. Meus pais estavam sempre falando sobre como eu tenho tanto espaço extra agora. E que isso é demais para alguém como eu, que não tem esposa nem filhos, claro, não agora, mas talvez um dia. E meu irmão não parava de comentar que havia mais espaço do que na casa de nossos pais, e que minha casa também ficava mais perto do trabalho dele. Eu sei que isso era um sinal de alerta. Por fim, meu irmão me pediu para falar em particular. De repente, todos os outros saíram da sala e se amontoaram na varanda da frente. Foi isso que finalmente me fez perceber que eles haviam planejado algo. Meu irmão, vamos chamá-lo de Dan para simplificar, disse que a casa era demais para mim sozinho. E que eu deveria deixá-lo mudar para a casa da família dele porque a esposa dele está grávida do 4º filho.
E minha casa é muito mais perto de seu trabalho. Ele ressaltou que eu já tenho o trailer, então eu poderia simplesmente morar nele enquanto eles moram na casa principal. E eu gostaria de salientar que Dan nunca falou em oferecer aluguel. Lembre-se de que ele tem um bom emprego. Ele também começou a falar sobre como haveria mudanças e até mesmo toques de recolher. E que eu não poderia simplesmente entrar a qualquer momento sem aviso prévio. Se não fosse meu irmão, eu acharia que a pessoa com quem eu estava falando tinha perdido a cabeça. Mas Dan perdeu o juízo há muito tempo, graças ao fato de nossos pais o tratarem como se ele fosse o centro do mundo. Tentei falar, mas ele continuava falando por cima de mim, como se eu não tivesse nenhuma palavra a dizer sobre o assunto. De jeito nenhum eu alugaria minha casa ou partes da minha casa para ele. Outras pessoas, talvez, apenas para que eu pudesse pagar a hipoteca mais facilmente. Mas certamente não a ele ou a sua esposa nojenta. Já ouvi falar desse tipo exato de situação em vídeos online muitas vezes. E nunca pensei em vivê-la de fato, porque a achava muito ridícula. Mas meus pais, meu irmão e minha mãe se enquadram no perfil de um bando de loucos narcisistas e autoritários. Então, peguei meu celular e o coloquei para começar a gravar. Depois, fiquei segurando o Dan nem pareceu se importar ou perceber que eu havia feito isso e ficou sentado com os braços balançando enquanto falava sobre todos os motivos pelos quais precisava da minha casa. Depois, passou a agir como se fosse um negócio fechado e tentou estender a mão para apertar a minha. Foi quando finalmente mostrei minha coragem e disse, claro que não. E falei alto o suficiente para que Dan cambaleasse para trás por um segundo. Eu raramente levantava a voz para ele nesse nível, porque era punido por nossos pais sempre que o fazia. Mas essa era minha casa, não a deles. Minha coluna pode ser tão brilhante quanto quiser aqui. Eu me levantei e disse a ele que minha casa não estava à disposição. E agir como se eu fosse deixá-lo se mudar só porque eles querem, não vai fazer com que isso aconteça. Comprei minha casa para mim. E não é minha culpa que ele continue tendo mais filhos e tenha que continuar morando com nossos pais porque não tem condições de se mudar. Dan se aproximou de mim o máximo que pôde sem me tocar e disse que eu não merecia casa, e que ele precisava de um lugar melhor para sua família morar. Eu ri na cara dele e disse que isso era uma grande besteira, pois trabalhei muito para poder comprar minha casa. É claro que eu a merecia. Dan começou a gritar que eu não tenho esposa nem filhos e não preciso de todo esse espaço. Portanto, eu poderia muito bem dar a ele. Eu disse que não vou lhe dar nada. E ele nem sequer se ofereceu para me pagar o aluguel. Se eu deixasse que ele se mudasse, eu ainda estaria pagando toda a hipoteca da minha própria casa sem nem mesmo poder morar nela. Então Dan me disse que não deveria pagar aluguel porque sua família vem em primeiro lugar, e nossos pais disseram que eu faria isso e que faria. Eu gritei, como se a palavra deles fosse lei ou algo assim. E disse ao Dan que eles não tinham o direito ou o poder de dar minha casa a ele. Então, bem na hora certa, meus pais e a cunhada entraram pela porta da frente e me cercaram para tentar me forçar a concordar. Houve muita briga. Mas, para resumir, a partir desse momento, ouvi a frase, só faça isso por Dan. Mais vezes do que consigo me lembrar. Durante a briga, eu disse a todos eles que não tinham poder de decisão em minha vida ou em minha casa. E que saíssem antes que eu chamasse a polícia. A cunhada foi a que mais gritou comigo, dizendo que estava grávida de novo e que eu não podia fazer isso com ela. Eu disse que não tinha feito nada a ela, que ela simplesmente achava que podia tirar e tirar de mim, como se eu simplesmente permitisse. Eu não tinha nenhuma obrigação com ela ou com sua família. Depois, eu a chamei de vadia arrogante que nunca teve respeito por mim. Portanto, não me importa o que ela pensa ou quantos filhos ela tem. Não tenho nenhuma simpatia por ela. Ela não vai morar na minha casa. Bem, isso a deixou irritado o suficiente para me atacar. Ela acertou um bom soco no meu rosto e tentou fazer mais, mas meu irmão a segurou, chutando e gritando. Ela continuou exigindo que ele a soltasse para que pudesse arranhar meus olhos. O telefone que eu estava segurando gravou praticamente tudo. Então, eu o segurei e disse que chamaria a polícia se eles não fossem embora imediatamente. Meus pais disseram a Dan que estavam indo embora. Então, minha mãe disse que eu tinha uma semana para voltar à razão. Eu disse a ela que não teria, e que não voltaria.
Depois disse à cunhada que meu celular gravou tudo e que, se ela tentasse alguma coisa, eu prestaria queixa por agressão. Ela gritou comigo e depois saiu chorando alto com o rosto entre as mãos. Minha mãe foi a última a sair e disse que era melhor eu fazer isso pelo Dan e pela cunhada. Respondi dizendo a ela que não o faria. TLDR, a família criou meu irmão mais novo como filho de ouro, então eu fiz meu próprio caminho na vida. Depois, perdi tudo e eles não me ajudaram quando mais precisei. Acabei morando em um trailer por anos até me recuperar e comprar uma casa depois de economizar bastante. Agora meus pais querem minha casa porque querem que meu irmão e sua família possam morar lá, e me obrigam a morar no trailer no quintal. Meu irmão agiu como se fosse um acordo fechado porque nossos pais disseram isso. Eu os expulsei de casa. Curtiu o vídeo? Não se esqueça de deixar um gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Até a próxima!